Sejam bem-vindos a mais uma aula de circuitos elétricos em corrente contínua. E nessa aula, nós vamos calcular o equivalente de Thevenin e Norton. Esse tipo de análise ele pode ser aplicado em circuitos onde há componentes lineares, neste caso fonte de tensão, resistores ou até fontes de corrente. O equivalente de Thevenin é quando você consegue, a partir de um ponto, eliminar o circuito e transformar esse circuito em simplesmente uma fonte de tensão com um resistor em série. Então aqui nós temos o equivalente de Thevenin. No equivalente de Norton, é a mesma coisa, só que é uma fonte de corrente com um resistor em paralelo, certo? Então, primeiramente, a gente vai calcular aqui o equivalente de Thevenin. No equivalente de Thevenin, nós vamos abrir os pontos aqui onde era a carga. Então, eu vou tirar aqui a carga, que era de 20 ohms, vou eliminar ela, certo? E vou curto-circuitar a minha fonte de tensão. Se fosse uma fonte de corrente, eu ia abrir o circuito. Nesse caso, eu vou curto-circuitar. Então, calculando aqui a resistência de Thevenin, é simplesmente a resistência vista do ponto A e do ponto B. A resistência vista do ponto A e do ponto B é o paralelo entre 10 e 20. Então, a resistência de Thevenin nesse caso vai ser 10 vezes 20 sobre 10 mais 20. Isso aqui vai dar 200 sobre 30. Corta aqui. Vai dar um valor aproximado de 6,66 ohms. Então, a nossa resistência de Thevenin foi rapidamente calculada com um valor de 6,66 ohms. Tranquilo. Uma coisa importante a se lembrar é que a resistência de Thevenin ela vai ser igual à nossa resistência de Norton. Então, no circuito de Norton, vai ser a mesma resistência. Legal, né? Então, para calcular agora a tensão de Thevenin, a gente vai novamente voltar aqui com a fonte de tensão. E agora vai analisar qual é a tensão que eu tenho no ponto A e no ponto B. A tensão que eu tenho no ponto A e no ponto B é a mesma tensão que eu tenho no resistor 2 aqui nesse caso, né? O resistor de 20 ohms. Para calcular essa tensão aqui, a gente pode usar aquela fórmula, a fórmula do divisor de tensão, né? O divisor de tensão, neste caso, é o VR2. A mesma tensão que está no resistor 2 vai ser o valor de R2 vezes a fonte de tensão sobre R1 mais R2, né? Suponho que vocês lembram dessa formulinha, então a gente vai usar ela hoje. Então, tensão no resistor 2 vai ser o valor do resistor 2, que é 20, vezes a tensão, que é 30 volts. Resistor 1 é 10 ohms, mais o resistor 2, que é 20. Certo? Tensão no resistor 2 vai ser 600 sobre 30. Corta aqui. 60 sobre 3, 20 volts. Então, encontramos aqui a nossa tensão de Thevenin. A tensão de Thevenin, então, vai ser 20 volts. Beleza? Então, eu posso, então, substituir todo esse circuito agora por uma fonte de tensão em que a minha tensão aqui vai ser 20 volts e uma resistência de Thevenin, que vai ser 6,66 ohms. Então, a partir desse ponto, eu posso colocar a carga e calcular a corrente que obviamente passa por essa carga, né? Nesse circuito aqui, agora tem um circuito em série, então tem um circuito mais simples de se resolver. Então, calculando a corrente que passa na carga, basta eu somar aqui a resistência equivalente, né? Nesse caso vai ser 26,66. Então, eu pego o valor da tensão, que é 20 volts, e divido pela resistência equivalente, 26,66. Vamos ver como tá. 750 miliamperes. Então, bem simples calcular aqui o equivalente de Thevenin. E o equivalente de Norton? O equivalente de Norton, a gente lembrando aqui que eu tinha falado antes que o nosso resistor de Thevenin, a resistência de Thevenin vai ser a mesma resistência de Norton. Então, basta colocar aqui o valor da resistência
de 6,66 ohms. E agora, quanto que vale a nossa fonte de corrente de Norton? A fonte de corrente de Norton a gente pode calcular simplesmente fazendo um curto-circuito no meu circuito de Thevenin. Então, eu voltando aqui no circuito de Thevenin, vou aqui eliminar a carga novamente e vou fazer um curto-circuito aqui, certo? Esse curto-circuito, calculando aqui a corrente que passa nesse circuito aqui, eu consigo achar a corrente de Norton. Então, basta que eu pegue corrente de Norton, vai ser 20 sobre, aqui olhando no circuito, resistor 6,66. Vai ser um valor aproximado aqui de 3 amperes. 3 amperes, um valor aproximado de 3 amperes. Então, agora sim eu posso substituir também o meu circuito por um equivalente de Norton, em que a fonte de corrente é de 3 amperes. Então, chegamos nos dois equivalentes, né? O equivalente de Thevenin, com esses seguintes valores, e o meu equivalente de Norton, com esses valores. Agora eu vou simular esse circuito com vocês no LTSpice, para a gente ver no simulador como é que se comporta esse circuito. A gente vai poder ver a corrente que passa na carga, vai poder ver as tensões, igualmente a gente fez aqui nos cálculos, certo? Vamos lá. E aí, eu já estou com o LTSpice aberto e já desenhei aqui o nosso circuito para a gente ganhar tempo, né? Então esse é o circuito que a gente estudou, que a gente fez os cálculos. A gente vai fazer algumas simulações aqui para verificar se de fato aquilo que a gente calculou está coerente. Então, eu vou abrir aqui a carga, tirar aqui a carga de 20 ohms, e vou fazer uma pequena simulação aqui de 10 milissegundos. Fazer uma simulação aqui, vou aqui medir a tensão que está nesse ponto aqui. Ver que tensão é. E tensão de 20 volts, como a gente tinha calculado, certo? Vou voltar aqui a carga para a gente saber qual é o valor da corrente. Segundo o que a gente tinha calculado, o valor da corrente que circulava pela carga, nos nossos equivalentes, era de 750 mA. Então, simular novamente isso, e agora eu vou ver quanto que está passando de corrente aqui no resistor, a carga, né, RL. Então está aqui, 750 mA. Como eu também desenhei os circuitos equivalentes que a gente tinha calculado, coloquei aqui 4 casas decimais para tentar chegar bem próximo do valor. E aqui no circuito, né, equivalente Norton, também coloquei 4 casas decimais. O valor não vai ser exatamente o valor que passa, mas vai ser um valor bem próximo, né? Vou simular novamente. Vou passar aqui, tentar ver aqui o valor da corrente. Olha só, em verde, o valor da corrente aqui deu aproximadamente 750 mA, valor bem próximo, né? 750.001, beleza? Vamos ver aqui quanto dá também no nosso equivalente Norton. Equivalente Norton. No equivalente Norton, a corrente que passa é essa corrente aqui em vermelho. É um valor de 749,99. Então, um valor bem próximo de 750 mA. Isso quer dizer que os nossos cálculos estão coerentes, né? Coerente com o que realmente deveria ser. Tranquilo? Esse software que estou usando, que é o LTSpice, vocês não precisam se preocupar com ele no momento, porque mais adiante a gente vai usar, mas por enquanto não precisam se preocupar, tá? Valeu, muito obrigado por sua atenção.